Retornamos à cidade de Las Vegas para a cobertura da edição 2024 do Money 2020. Dessa vez, com oferecimento da Microsoft, que teve uma presença de peso por aqui, conversamos com especialistas do mercado financeiro sobre os tópicos mais quentes que foram falados ao longo dos 4 dias de evento. Nesse ano, novamente, a gente vai ouvir as principais inovações financeiras que estão acontecendo ao redor do mundo. Além disso, uma presença latina cada vez maior aqui no evento. A gente vai ter um espaço específico para poder falar e discutir Latinoamérica, além de discussões com alguns líderes da indústria. Vem com a gente e acompanhe mais essa cobertura desse ano. Um dos temas que voltou com muita força esse ano foi o Open Finance, sobretudo aqui no contexto dos Estados Unidos, porque o Open Finance teve um avanço regulatório nos últimos meses e isso está motivando uma discussão na indústria a respeito dos benefícios e de como o mercado pode se organizar para tirar proveito dessa nova possibilidade. A gente também está tendo uma discussão muito grande sobre hype versus realidade, ou seja, como que novas tecnologias estão de fato sendo implementadas no contexto dos bancos e das fintechs e se isso está movendo ou não o ponteiro, ou se a gente está falando apenas de buzzwords. Além disso, tivemos uma conversa com o Carlos Brandt, que é do Banco Central, representante que falou a respeito de pagamentos account to account, como o Pix, por exemplo, a infraestrutura do Pix, aqui no palco do evento. E uma das coisas que a gente está conversando aqui é que eles retornaram esse ano uma pauta mais forte a respeito do Open Banking, né? Inclusive tem painel chamado aqui que o Open Banking finalmente vai acontecer nos Estados Unidos, porque o Consumer Financial Protection Bureau, que é uma autoridade norte-americana que lida com proteção do investidor, fez agora um ato chamado 1033, onde ele retoma uma discussão que eles tiveram 3 anos atrás sobre direito de proteção dos dados financeiros, compartilhamento dos dados, ou seja, Open Finance, assim, por assim dizer. Eu queria entender com você o nível de complexidade que a gente tem envolvido. Você também esteve muito perto aí, ainda participa dessas discussões no Brasil. Você acha que a gente ainda tem muitos passos ainda para poder avançar no mercado norte-americano, para poder se tornar uma realidade a partir desse starting point que a gente está vendo aqui? O mercado americano ele tem complexidades que o Brasil não tem, né? Enquanto a gente tem um único regulador, né, e que ele é mandatório, né, as ações são mandatórias, aqui a gente está regido por diversas regras e leis diferenciadas, inclusive por estados. Então, o nível de complexidade que existe regulatório ainda é muito grande. Isso, obviamente, interfere em questão de tecnologia, da infraestrutura, de servidor, pessoas. Então, existe um nível de complexidade muito grande, por mais que exista muita expectativa para o Open Banking aqui nos Estados Unidos. Então, alguns dados que eu estava vendo, né, esses dias e até mesmo em algumas palestras, a expectativa de transacionar, né, a volumetria financeira nos Estados Unidos por conta do Open Banking chega a mais de 170 bilhões de dólares em ações de dados. Então isso daqui é algo que realmente tem um alto índice de complexidade, mas também um alto índice de oportunidade também. Estamos aqui com o Carlos Eduardo Brandt, que é consultor de Pix e pagamentos do Banco Central do Brasil, e ele esteve aqui falando um pouco sobre H-Way Payments, né, pagamentos account to account, num painel. A gente teve um painel bem misto com representantes de UK, dos Estados Unidos, e eu queria entender quais têm sido as principais curiosidades do público internacional quando eles olham o Pix, que é um caso de sucesso global, mas eu entendo que eles olham muito de fora, mas talvez não entendam muitas mecânicas, né? Legal. Não, acho que foi um painel bem interessante, né? Essa troca de ideias entre jurisdições, experiências diferentes, é muito enriquecedor. Então a gente teve, como você falou, Estados Unidos, UK, Brasil. E eu acho que ele tem muito da dúvida ou da vontade de conhecer melhor os fatores de sucesso do Pix, né? A gente vê o Pix com uma adesão muito significativa, né? Hoje a gente está transacionando aí mais 5 bilhões de transações por mês. Isso, de certa forma, chama a atenção das diversas jurisdições. Acho que todo mundo concorda que o Pix e sistema de pagamentos instantâneos vem para trazer benefícios para a população, para dar mais uma alternativa, para trazer competição para o mercado, trazer inovação. E aí a dúvida ou aquilo que, de certa forma, as pessoas querem saber um pouco é como a gente fez lá no Brasil, que tipo de implementação a gente fez, quais foram as estratégias, qual foi o desenho, para que tudo isso se transformasse na grande adesão que a gente tem visto aí ao longo desses 4 anos de funcionamento do Pix. Como é que você enxerga os avanços que a gente teve, porque você também esteve muito próximo aí dos avanços do Open Finance no Brasil, as dificuldades que a gente viu lá e que eventualmente, se eles forem por essa via, né, regulada, mais similar que a gente viu em UK e Brasil, que eles possam ter dificuldade, assim como a gente teve, fazendo um paralelo, né? Sim. Primeira questão de complexidade que a gente vê no Brasil, que ainda existe, é a questão de qualidade de dados. É o primeiro ponto. Só que aqui no mercado americano, quando a gente fala do Open Banking, o nível de dados é um pouco menor, é um tanto quanto menor do que no mercado brasileiro. Então, enquanto a gente está falando de dados de investimento,
dados da conta em si, de cadastros, dados do empregador, entre outros, que você consegue num único compartilhamento. Aqui os dados são um pouco menos ricos do que o do mercado brasileiro. Então, existe o primeiro nível de complexidade deles, que é a qualidade dos dados que estão vindo por cada instituição financeira. Sim, foi um desafio lá no Brasil também. Que foi um desafio, ainda é um desafio, né? A gente está aquém do que pode ser. Sim. E é o nível que todas as ITPs estão encontrando como uma dificuldade para avançar e até mesmo colocar novos produtos, novos serviços. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, é interpretar uma infraestrutura que não seja unificada. Né? A gente tem um regulador, o regulador ele está realmente controlando e sabe de todas as informações que são trafegadas. Aqui é um tanto quanto complexo para isso. Né? Então, o controle, né, da ação de um Open Banking aqui nos Estados Unidos vai precisar realmente de uma ação um pouco mais efetiva de alguns outros órgãos que não estão preparados agora para fazer isso. Sim, sim. Foi complicado lá, mas muitas decisões colegiadas, mas resta a gente esperar, né? E eles estão ali tentando entender como tirar proveito disso, mas o interessante é que a gente tem, olhando benchmarks, mercado de UK, mercado do Brasil, que hoje está mais avançado que o UK em alguns aspectos, para poder ser um farol para ver os próximos desenvolvimentos, mas vamos acompanhar. No Pix, de uma forma geral, a gente sempre enxergou uma evolução contínua, né? Ou seja, estabelecer um ecossistema no estágio inicial, com várias funcionalidades. E o que a gente vem trabalhando nos últimos anos, mas também olhando para frente, olhando para o futuro, são produtos, são funcionalidades que endereçam principalmente questões relacionadas a pagamentos de pessoas para as empresas, né? Pagamentos comerciais ali. Então a gente vem hoje trabalhando no Pix automático para trazer um pouco de soluções para situações em que os pagamentos recorrentes são necessários, para assinaturas, para escola, para academias, para conta de luz, conta de água, né? Trazendo um produto flexível, um produto barato, eficiente, seguro, para a população poder utilizar nessas situações. São pagamentos P2M para situações dessa natureza. Mas também tem os pagamentos por aproximação, que estão sendo desenvolvidos agora. Geometria. Sim. Exatamente. Que esse tem o foco mais nos pagamentos dentro da loja, né? Naqueles pagamentos em que a pessoa vai numa loja, faz a transação, e que hoje a gente tem uma experiência que talvez não seja a melhor, né, com a leitura do QR Code, etc. E a partir da entrada dessa nova funcionalidade, a experiência na loja, ela melhora, né, à medida que você simplesmente aproxima o dispositivo e faz o pagamento de uma forma simplificada. As instituições financeiras estão cada vez mais interessadas em conhecer sobre o Open Finance. Sim. Instituições que não estavam, até então, estavam preocupadas com o avanço do Pix, olhando para o Open Finance sendo uma oportunidade para entrar para o mercado, tal como as bandeiras. Então, todas elas estão olhando para uma vertical já para o Open Finance como uma ponta estratégica do seu negócio. Né? O que antes era algo irreal, hoje já é muito mais possível. Outra pauta muito forte aqui do evento foi o assunto de fraude e cibersegurança. E não é para menos, esse já era um desafio crescente da indústria e que agora tornou muito mais sofisticado, sobretudo com as técnicas que a gente vê de deepfake e tudo que envolve também a parte de IA generativa aplicada para fraudes. Foi interessante começar a entender como empresas em lugares diferentes do mundo estão provendo soluções para atacar esse problema de frente. Money 2020 is a huge show, so there's so much we can cover. But there's some key areas that we're looking at, all centered around human by machine. So that's our key theme for the show. So it's that interaction at the intersection between human and technology. So when you break that down, there's a couple of different areas we can look at. There's the policy and regulation, where in order to really provide the innovation, the services of the future, we need to get policy and regulatory alignment to make sure that it's also aligned with industry requirements. The other side of it is actually looking at some of the real innovation that's happening. The innovation, the technology is opening up new markets from banking as a service, from open banking, from data sharing. And so we're seeing a lot of conversations around what that should really mean, not just in developed markets like the US, but in some of the more emerging markets like in Latin America, where more people get access to banking services. What does that really mean? And then I guess the third sort of area that we looked at is things around crypto and blockchain. It's maturing. What does that really mean? There's a lot of different areas that we're looking at, and actually that really underpins a lot of the policy discussions, as well as some of that innovation and technology around AI as well. So nice. You pull that all together, you have a wonderful show at Money 2020. I also saw some Brazilians on stage talking about instant payments. In which other sections did you see like
Latin American community. Yesterday I was in a Latin meetup, which I co-hosted with a Mexican entrepreneur. So how you guys managed to get this Latin community involved into the show? Well, it's growing first, is what I should say. You know, where we are here in Las Vegas is becoming a bit of a hub for attracting lots of different regions, one of them which is Latin America. On the Traverse stage, powered by Confira, we had a lot of discussions yesterday around that sort of the money flow across the global south. So we have an existing infrastructure that is heavily weighted inside of some of the US and European sort of infrastructures. But actually we've seen a lot of cohesion, collaboration when it comes to Southeast Asia, Africa, India, and there's a lot of similarities that we're seeing. So we had a lot of discussions around what does that really mean in terms of even the mindset. When you start getting more people online and banked, then it opens up a whole new plethora of opportunities. The global and local infrastructures are changing. How can they be better aligned? And we've seen a lot of conversations around what those opportunities are. And we saw them yesterday. We've seen a lot more today on some of the other stages, such as the exchange. Latin America is the fourth largest market for fintech in the world. US, Europe, Asia, and then LATAM. And we've been really focused on connecting with the fintech and banking community in Latin America this year. It's been a huge focus for us and for me personally. I came on board in December, and it was one of the opportunities that I noticed straight away is that there was a significant number of fintechs and banks in Latin America that we could attract and that we could bring in. And the reason that's important is because our US companies, our US banks and fintechs also want to meet with Latin American companies too for partnerships. Obviously, cross-border payments is really important. And so it was just a really natural place, I think, for us to focus. And I'm really happy with how that went, and I'm really grateful for your partnership as well in Brazil. Fantastic. It was great to see we have a delegation of Brazilians coming to the event. It's increasing. It was great that in 23, you guys did an event in São Paulo. I was able to be there as well and share some of the perceptions with you guys. And in 24, you also went to São Paulo to see the community. How was the experience of understanding, the Brazilians, what they are expecting around the event? I also saw increasing number of sponsors from Brazil in the show here in the US. Can you tell us about Yes, absolutely. So that was a really important market for me to visit myself. So yes, I was there in the summer. Spent several days in Sao Paulo, meeting with Brazilian associations such as AB Fintech and other customers. And what's really important to understand, and of course you know this because you're in the country, is that face-to-face and relationships is so important in Latin America. And so it was critical that we went there, we met with people, and that we were able to connect and actually have discussions. And we had a small event there, which was really nice. So we're planning more trips to Brazil, actually, and Mexico City next year. Os brasileiros também tiveram esse ano mais uma vez presentes no palco do evento, sejam nas gravações de podcast, no espaço Moneypot ou até mesmo nos painéis espalhados em diferentes partes do evento. Eu mesmo tive a chance de participar de um painel chamado Latam Meetup, que foi parecido com o que eu tive ano passado, só que dessa vez eu bati um papo com a Daniela Lascurain, que é fundadora e CEO da Fintech mexicana Zuma. E a gente falou sobre oportunidades e desafios para a inovação financeira no ambiente da América Latina. I think there's still a lot to be done. Historically, lending was the first product that came into the fintech market in Latin America. I think that was the product that we were needing the most. And we still see a lot of companies that come up into this sector and still become very profitable with new technologies. E a generativa aplicada ao mercado financeiro é um assunto que tem sido muito discutido aqui no evento. Para poder falar mais sobre esse tema, eu estou aqui no stand da Microsoft, onde eu vou falar com a Jaqueline Flanagan, que é Head de Financial Services para as Américas da Microsoft. Então vem com a gente para poder entender mais o que a empresa está trazendo para o show, e não só isso, como também a visão de futuro da Microsoft sobre IA generativa. We've been talking about Gen AI, and it's one of the main topics of the event, and each company is trying to address this topic in a different way. So I would like to understand how Microsoft is addressing this subject and what are the solutions you guys are bringing to the show here as well.
Great, and thank you for having me, Bruno. When I think about Microsoft in general, Microsoft's mission is to empower every person in every organization on the planet to achieve more. And when we think about AI specifically, we're looking to power human achievement. And so I think that is one of the core differentiators between us and many of the competitors here. But when you think about some of the solutions that we offer, especially around Microsoft Cloud for Financial Services. We have Microsoft OpenAI, Microsoft OpenAI on Azure, co-pilots, agents, GitHub, and we're starting to see more and more of an evolution around the adoption of these types of solutions within our financial services clients at scale. Understand. And what about the clients and cases that what you have new, like based on Gen AI that you've been working with some big clients around the world? I think when we look at the partner ecosystem and our client ecosystem across the globe, we've been able to work and scale with numerous clients. So whether that's UBS, TD Bank, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo, Manulife, so on and so forth. We've had some amazing strategic partnerships. Other notable ones that have taken more limelight in the market over the last little while are around our partnership with Moody's. We have a very broad partnership with LSEG. We're about to launch a new solution called Meeting Prep for Copilot, which is a Copilot assisted around preparing for a meeting, creating streamlined communications with clients, and really driving productivity. We have another one that we have just launched in market with BlackRock earlier this year around their institutional platform called BlackRock Aladdin, which is now using what we call eFront Copilot as a natural language model to reason over some of the complex data that's found in Aladdin and really kind of bring some of those new ideas to the forefront to enable advisors and portfolio managers to access information for their clients in a much quicker, more efficient and productive manner. One thing that was interesting here in the event, because there was a session first by NVIDIA called Why Every Company Should Have an AI Factory. All financial institutions would have that. And then you guys in Microsoft did also a session about that. Can you say a few things about that? What's the importance of it? And explain a little bit about this concept for our audience as well. So what we have been able to see through this AI factory, as you had referred to, is really being able to drive new and unique products for our clients and services. And so where they're looking for large-scale compute, they're looking to accelerate speed and time to value. And so what we've seen is large financial institutions really trying to grasp to create that initial market differentiation over many of their competitors. And so the partnership for us is really just at the infancy. We have a much larger opportunity ahead of us as we scale, but it has really helped drive and impact the financial services clients that we work with today. Nice. And it's a solution that you guys help companies to financial institutions to assemble this AI factory or labs or things like that? It's just like this or a different way? And so it's building blocks. And so we work with each client to understand the AI journey that they wish to go on and then can bring in different partners. And so if NVIDIA is the right partner for this solution, it's worked very well. And so one of the larger ones would be JP Morgan or Goldman, where we've been able to work hand in hand with NVIDIA to bring these solutions to life. What are the main challenges you believe we still have ahead when you're talking about Gen AI, and what would be Microsoft's role in this future, which is here, is already happening, but there's a lot of things to unfold looking forward as well? Microsoft thinks about the power of AI and the journey that we are currently on. I'll kind of rewind 150 years, if you will, and you look at the shift in the Industrial Revolution. There hasn't been a time in our lifetime where we've experienced such a transformational technology. And I would say the next probably closest is electricity. So 150 years ago, electricity was created. Originally, it was a light bulb, and there were times and questions where people ever wondered if that would be in every home on the planet and be used as proficiently as it is today. But when you think about it, there is still a majority of the population in the globe that still does not have access to electricity. And so as we think about the evolution of Gen AI and the technology, and we kind of sit at the precipice of change, I think that there is a tremendous opportunity for us to try and get AI into the homes, the lives, and the kind of day-to-day of all of the citizens of the planet. And so when you think about the broader opportunity that we have, and you tie back to the mission, and you tie back to AI powering human achievement, we still have a long way to go, but we really need to kind of democratize the overall technology and make sure that we can get it into the hands of
all citizens. And so when you look at some of the investments that large-scale governments are making and Microsoft is making in conjunction with some of those partnerships, what we're really trying to do is drive awareness and data and technology in these various regions, making this a more consumable product or solution on a go forward to power the planet differently. Definitely. And it's similar to other challenges that we saw in tech in general, and also Microsoft participated on that, which is personal computers, like coming to people in different parts of the world, having a chance to serve this new possibility, and which was very transformational. And then inside the company, and now we see the same thing happening with Gen AI, but in a larger scale, it can be like even more transformational looking ahead, right? Absolutely. And I mean, even if we think about it from an industry perspective, I would say financial services in many ways has been legacy systems, legacy applications, and legacy products for very many years. And so what we're starting to see now is in the advent of some of these new technologies, organizations being able to scale and offer new products to new clients. And so take mortgages, for example. Many people view mortgages as a standard staple product within many of these banking institutions. Now leveraging planetary compute and AI and some of the technology that we have around climate change, organizations can now look at their mortgage book, or when they're about to secure a mortgage on behalf of a client, to understand the risk in the area that they face, given some of the climate change patterns that they've seen. That's at the individual mortgage perspective, but then they can assess the risk at the overall organizational level to understand different weather patterns and how this may have a broader impact on their overall portfolio. I think that's just one of the changes that we're seeing across the market. Insurance is another area where we've seen dramatic change, where historically there's been a focus on mortality. Now there's more of a focus on longevity. And so how some of these large insurers are now working with broader healthcare providers, understanding tools and technology that may not have been available to detect pre-cancer screening and or retina scan to detect early blindness. If we can empower people to live longer, that means that their wealth needs to extend at the same time. And so organizations need to be taking a holistic view as to how some of these tools and technology can impact and shift their company over time. Depois do período de mais de 2 anos e meio de inverno aqui das startups, sobretudo das fintechs, a gente começa a entrar agora num período de primavera. E nessa primavera foi esperado, inclusive, numa discussão da presidente da New York Stock Exchange, que a gente tem uma possibilidade interessante de crescimento de investimentos no setor a partir de 2025. Já tivemos um mês de setembro muito positivo, inclusive comparado com os 2 últimos anos anteriores, e agora a gente tem perspectivas muito positivas e a gente espera que elas se concretizem à medida que os investimentos passem a acontecer com mais força em 2025. Queria ouvir um pouquinho do teu take, o que você vem sentindo na ponta aí como investidor, olhando para a Latam e também talvez um recorte um pouco mais global também. Quais são as expectativas olhando para 25? É muito otimista falar que a gente está entrando na primavera ou não? Eu acho que está melhorando, mas algumas coisas precisam acontecer, né? Os juros começou a cair, primeiro ponto. Sim. Segundo ponto, vai ter eleição agora americana, vamos ver quem vai ganhar. Sim. Uma vez que deu o vencedor, todo mundo vai afinar os modelos, né? O Alpha N ali, é isso que tem para hoje, e a coisa vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a tendência é que essa liquidez volte e os IPOs começam a acontecer ano que vem. Sim. Talvez ali para o segundo semestre, não sei. A gente está mais... O primeiro semestre a gente vai ser bem morto. E existe essa expectativa do mercado, né? Porque a gente ficou com uma janela muito tempo fechada, sem IPOs acontecendo, então você entende que tem essa retomada eventualmente sendo puxada por grandes players que o mercado já está olhando há muito tempo. Sim, provavelmente uma Stripe, que é a maior fintech hoje privada, e a hora que ia sair, espero que seja um grande IPO, que todo mundo ganhe dinheiro, e aí todo mundo fica animado e volta a investir, e o dinheiro volta a circular, né? Porque hoje o dinheiro dos investidores estão nas empresas de tecnologia, né? Então ali não teve saída, então esse dinheiro está tudo meio represado, estão nos fundos ou estão nas empresas de tecnologia. Os LPs mesmo estão sem dinheiro para investir. E aí esse ciclo talvez volte a acontecer com os IPOs sendo da janela de liquidez. Uma escala de 0 a 5, qual que é a expectativa para que a gente entre de fato nessa primavera aí no teu feeling? De 0 a 5? 3, vai. 3, né? Você tá no meio do caminho. Sim, ainda vai, assim. Por mais que AI, toda onda de AI puxou bastante coisa, se não tivesse, se tira AI da equação, o negócio tá bem devagar. Verdade. Mas AI contamina tudo, né? Pra gente AI é a evolução do software. Um dos pontos altos aqui do evento aconteceu no primeiro dia, onde teve uma entrevista com Sarah Fryer, que é CFO da OpenAI. Ela falou um pouco a respeito do desenvolvimento da tecnologia da IA generativa e disse também a respeito de como eles estão fazendo uso dessa tecnologia dentro de casa.
uma dessas utilizações foi basicamente no processo de fundraising da empresa. A empresa levantou bilhões de dólares e eles criaram um GPT específico para poder processar e responder perguntas que viessem dos investidores, agindo como uma espécie de investor relations. Nessa conversa, a gente passou a ter, inclusive eles programaram essa discussão para que tivessem respostas que tivessem um tom upbeat, né, um tom positivo, mas ao mesmo tempo realista, e tiveram resultados muito interessantes com isso. Bom, chegamos ao fim da edição 2024 do Money 2020, um evento que tem crescido cada vez mais em termos de brasileiros que vêm aqui participar, fechar negócios, uma edição que deu uma ênfase em relação a humanos e máquinas, ainda mais com a inteligência artificial generativa sendo amplamente utilizada no mercado financeiro daqui por diante. Uma oportunidade muito legal de pensar e refletir a respeito do futuro da indústria financeira. Espero que tenham gostado, grande abraço e até a próxima.